Muito bem. Boa noite aos amigos, aos nossos irmãos que vão estar conosco acompanhando essa nossa atividade. Boa noite aqui. Já cumprimentamos o Saulo, né? Assim, nos bastidores aqui da live, mas mais uma vez, né? Que possamos ter uma noite agradável, uma boa noite, um bom trabalho. Aliás, não tem como não ser um bom trabalho quando a gente está buscando conhecer um pouco mais de Jesus, um pouco mais do Consolador Prometido. O próprio esclarecimento nos traz essa informação, né? O Divaldo tinha uma frase muito interessante: diga-me o que pensa que eu te direi quem são as suas companhias, né? Então, isso é muito importante para nós nesse aspecto. Mas hoje a gente tem uma palestra aí com o nosso amigo, com o Saulo que é um estudioso da doutrina espírita, um estudioso do Evangelho de Jesus, né? Para nós é uma grata satisfação contar com a presença dele, nos trazendo um pouco do que ele tem buscado conhecer através do esforço, através do seu tempo, da sua dedicação, que é necessário para todos nós, né? Bom, o Saulo ele é um trabalhador, né, do movimento espírita nacional, do movimento espírita estadual, municipal, regional, ou seja, ele está vinculado a várias atividades e, por exemplo, hoje está conosco, podemos dizer que ele é um trabalhador espírita aqui do nosso movimento espírita de Caçapava, né? Então, e é assim que se faz. Eu costumo falar rapidamente aqui, né, até dando um tempinho para os nossos companheiros que estão chegando, quando nós realizamos palestras nas casas espíritas, é a moda da época de Jesus, que os cristãos eles se reencontravam, né, para conversar, para trocar informações, né? Depois Paulo, na impossibilidade de estar saindo, ele começou a enviar as cartas, e hoje a gente está pela internet, né? Mas são revivências daquela forma antiga de se encontrar, de se reunir para falar de Jesus e receber informação de outros, vamos dizer assim, de outras paragens, né? E isso engrandece a cada um de nós, engrandece o nosso movimento, engrandece a proposta que o Evangelho tem para todos nós, como espíritos imortais. Então, Saulo, ele é coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, todos os dias, 7h35 da manhã, né? É isso mesmo, né, Saulo? Todos Ele os dias. está fazendo algumas reflexões sobre um trecho do texto de Emmanuel, né? Tem muita gente aqui que eu sei que acompanha o Saulo, né, daqui da cidade, e ele também é um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, desenvolveu alguns trabalhos na Federação Espírita do Distrito, né? Do Distrito Federal também, quando estava lá. Agora você está em São Paulo, né, Saulo? São Está Paulo. mais perto. E assim, a gente tem usufruído um pouco de um dos trabalhos que ele fez, que são acoplar lá as mensagens de Emmanuel, né, em livros, que para a gente é muito bom. É muito bom e tem nos facilitado o caminhar, que a gente entende que é uma das propostas daqueles que já andaram um pouquinho mais na frente, não é? A gente vai ver em obras póstumas aquela história a parábola da montanha, daquele que chegou no cume da montanha, e agora? Agora você volta lá porque você já fez esse caminho. Tem muita gente querendo fazer o mesmo, né? Então é bem por aí que a gente hoje entende a proposta do Consolador Prometido. Então, agradecendo ao Saulo, eu vou deixar ele falar só na hora que ele for falar, que ele não para mais e fica à vontade. Nós vamos fazer uma prece, né? Onde eu convido todos os nossos irmãos nesse instante, nossos companheiros, os amigos espirituais que estão trabalhando e já nos unindo em vibrações, unindo em pensamento para esses momentos que aqui vamos ter.
Jesus, o nosso mestre amigo, está conosco a todos os instantes, nos amparando, nos se alegrando conosco nos momentos de alegria. Então, que possamos ter a presença de Jesus, dos benfeitores espirituais, junto de nós nesse momento. E que nesse período possamos, através do nosso desejo de aprender um pouco mais, através da nossa atenção a tudo que vamos estar recebendo, que os benfeitores possam utilizar dos nossos melhores sentimentos e pensamentos e amparar aqueles irmãos mais necessitados que nós no momento. Porque assim temos aprendido a servir e a praticar tudo que o estudo nos promove. Que Deus nos abençoe, que o nosso irmão possa sentir a presença dos benfeitores junto dele nesse momento e que seu trabalho possa ter e ser de acordo com aquilo que ele planejou. Que Jesus nos abençoe e ampare, que assim seja, Senhor. Então passamos para o nosso amigo, o Saulo, a palavra. A casa é sua, né? Fique bem à vontade. Obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pode parecer estranho, mas a gente sente a energia da casa, mesmo a gente estando pela internet. E a gente pode sentir aqui a simplicidade, o carinho, a dedicação, as pessoas se conectando pela rede. A gente vai vendo aqui os comentários, o boa noite, e a gente vai sentindo esse clima de amizade, de família, e isso para a gente é um motivo de muita alegria a gente poder participar dos estudos da noite de hoje. A gente vem aqui à conta de um companheiro, de um amigo, que vem compartilhar aquilo que a doutrina espírita e o evangelho nos traz, porque todos somos aprendizes, e no centro das nossas reflexões sempre deve estar o Cristo e a doutrina espírita. Que a gente possa fazer desses momentos de convívio fraterno em torno do evangelho, à luz do Consolador prometido. Quero agradecer a possibilidade, o Centro Espírita ao Sol Nascer, e elogiar essa iniciativa. De mesmo em situações tão difíceis como a gente vive agora, da pandemia, o centro manter a atividade de levar esclarecimento através da internet, através do Facebook. Isso é muito importante, porque não só aquelas pessoas que estamos aqui conectadas agora, mas as atividades que estão sendo feitas, outras pessoas vão poder aproveitar também, e quiçá que isso continue, né? Porque depois que a pandemia terminar, quando o obsessor manter a pessoa em casa, a gente leva a palestra até a casa dela, não tem problema, né? Mas a gente gostaria muito de agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui hoje. E o tema que foi proposto para a nossa reflexão de hoje é um tema muito importante, que é o papel dos pais e da casa espírita na formação do espírito imortal. E na formação do espírito imortal, eu achei muito interessante a maneira como o tema foi proposto, porque ela nos permite abordar um aspecto muito, muito bonito dessa relação, e eu queria parabenizar quem escolheu o tema pela forma como colocou. Eu estou vendo aqui a Cláudia Zanini colocando que somos uma família muito unida. A internet nos permite isso, gente, tá? Os comentários aparecem aqui para a gente vê o carinho, vê a energia das pessoas. Então, se alguém tiver alguma questão, algum ponto, pode ir colocando aí nos comentários. Vamos fazer desse momento um momento realmente de convívio, de harmonia, de encontro familiar. Não pode utilizar, não precisa nem de papel e caneta, né? Pode ir deixando aí os comentários no chat. Se tiver algum ponto específico, a gente pode até abordar um pouquinho quando o Paulo voltar, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade do diálogo, da convivência, ainda que através da internet. E a maneira como o tema foi proposto para a gente, ou seja, o papel dos pais da casa espírita na formação do espírito imortal, eu queria trazer uma primeira reflexão, que é uma reflexão sobre os 3 elementos que estão presentes no título da nossa reflexão de hoje. A casa espírita, os pais e o espírito imortal, que vem na figura de filho, que vem na figura de filha, que chega até o nosso lar. E é importante, eu queria começar analisando a criança e o jovem. Eu acho que merece a nossa reflexão. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui
E, aliás, é até uma dúvida que eu queria tirar com as pessoas aqui. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 adolescentes e tenho o Arthur, que está com 2 anos e meio agora. E, no meu caso, pelo menos, nenhum deles veio com manual de instruções. Eu não sei se algum dos filhos dos companheiros que estão aí nos assistindo agora veio com manual de instrução. Eu queria até tirar essa dúvida, para ver se não veio só faltando com os meus. Mas, assim, não veio manual de instrução. Né? Não veio dizendo o que é. Não veio assim, quando chegou, não tinha lá do bercinho um currículo reencarnatório. Não tem nada disso. Né? A gente recebe a criança no nosso lar e a gente nem sempre tem condição de avaliar de uma maneira muito objetiva aquilo que representam as propostas de uma reencarnação. Mas, muito embora a gente não tenha o manual, a gente não tenha aqueles elementos que podem deixar de maneira objetiva, existe uma coisa que a doutrina espírita nos traz como uma proposta muito valiosa para a gente estabelecer a relação com os nossos filhos. A primeira delas é a gente entender que a vida dos nossos filhos não começa no nascimento. Todos eles são espíritos imortais. Todos eles têm uma proposta de, durante algum tempo, e o tempo de uma encarnação é um tempo muito curto, é um tempo que passa muito rápido, não nos iludamos. Quando a gente fala de 60, 70, 80 anos, é um tempo muito curto na trajetória do espírito imortal, sobretudo num planeta como nós vivemos agora, como um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, segundo os parâmetros da doutrina espírita, o que significa de que nenhum de nós que estamos aqui, estamos nas nossas primeiras reencarnações. Já trazemos muitas experiências do passado. Então, é importante quando a gente olha para os nossos filhos, para a criança, para o jovem, que a gente entenda que há uma história pregressa, há um passado, há um conjunto de experiências que se manifestam não na forma de um manual, mas na forma de tendências, na forma de preferências, na forma de comportamentos, que vão ao longo do desenvolvimento da criança e do jovem, se tornando cada vez mais claros, cada vez mais presentes. Essas tendências constituem uma parte da estrutura psíquica desse ser imortal que vem compartilhar conosco do ambiente do lar. Mas existe um outro aspecto de fundamental importância que a gente não pode esquecer. Além de tudo aquilo que o espírito traz em relação ao seu passado, em relação às suas conquistas, às suas dificuldades, nós temos também uma proposta em relação ao futuro. Toda reencarnação é, ao mesmo tempo, trazer para uma nova vida um conjunto de experiências, de valores adquiridos e uma proposta de crescimento. É dentro desse contexto que nós devemos entender aqueles que chegam até o nosso núcleo familiar, porque todos eles têm a sua história, a sua natureza e as suas necessidades evolutivas. Talvez se a gente pudesse ter acesso ao diálogo que antecede a reencarnação de um espírito no lar, nós ouviríamos com muita frequência esse espírito recorrer àqueles que seriam seus pais, os responsáveis pela sua educação, e dizer assim: pai, mãe, eu te peço, me ajude a não errar novamente, a não cair nos mesmos equívocos, a não cometer os mesmos delitos. Porque a maior dificuldade do espírito imortal, muitas vezes, é a libertação daquilo que lhe causa mal, daquilo que lhe causa sofrimento. Há uma cena no filme Nosso Lar que a gente sempre gosta de lembrar, porque ela exemplifica isso, ela expressa isso de uma maneira muito bonita e muito patente, que é aquela cena em que André Luiz, depois de passar 8 anos no umbral, 8 anos, resolve fazer uma oração. Eu confesso que quando eu li o livro a primeira vez, eu pensei assim, poxa, eu podia ter feito a oração com uma semana, né? Podia ter feito com um pouco mais rápido. A mãe estava do lado dele na hora que ele desencarna. Os benfeitores espirituais visitavam-no com frequência a fim de prestar auxílio e ele se colocava impermeável à misericórdia divina que poderia socorrê-lo. Até o momento em que ele se cansa de sofrer, em que a dor se torna tão pungente que ele resolve abrir mão do orgulho e reconhecer a existência de um Deus
e pedir ajuda. E no momento que ele pede ajuda, o socorro aparece. E aqueles que são responsáveis pela comitiva, que vão socorrer o André Luiz, pegam-no, colocam na maca, e o coordenador daquela comitiva volta-se para aquela multidão de espíritos sofredores e estende a mão. Quantos atendem? Quantos estão dispostos a abandonar as suas próprias convicções, os seus próprios preconceitos, na busca de uma situação melhor? Por isso, a maior dificuldade da espiritualidade não é nos oferecer aquilo que nós necessitamos para a nossa felicidade, mas é fazer com que a gente deixe de querer aquilo que é a causa do nosso sofrimento, das nossas dores. E quando se processa uma reencarnação, é porque existe por parte do espírito reencarnante um desejo de melhorar-se, de progredir, de aceitar, de reparar equívocos do passado. E para isso ele conta com um núcleo familiar, com uma estrutura social, com uma casa espírita, como a gente vai ver um pouco mais adiante. E é dentro dessa proposta que nós devemos entender essa chegada desse espírito imortal. E estarmos muito atentos para as necessidades que se manifestam, embora não haja manual, desde a mais tenra infância, se a gente se colocar na condição de olhar para os nossos filhos de uma maneira mais real, sem que a gente traga a ilusão. Porque às vezes é fácil a gente se encantar com a formosura, com a singeleza, com a ingenuidade da criança, e a gente esquece que aquela criança, tenra e frágil, é um espírito imortal. Eu me recordo que eu tenho um amigo que foi presidente de Centro Espírita durante muito tempo, e quando as pessoas chegavam para ele, trazendo, né, um novo aluno da evangelização, mostravam, olha, fulano, ele fazia questão de participar das atividades da mocidade, dos jovens, né, evangelização, a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas as pessoas traziam para ele e falavam assim, olha que gracinha, temos um novo aluninho aqui. Ele olhava assim com aquele ar sério e falava, cuidado, cuidado. Aí dentro tem um espírito. E não é que tinha mesmo? Não é que tinha um espírito que tinha suas tendências? Por isso é importante a gente ter consciência disso. Todos os espíritos imortais trazem as suas propostas em relação ao futuro e a sua bagagem em relação ao passado. E é dentro desse contexto que nós vamos encontrar um papel muito importante de pais, cuidadores, avós, aqueles que estão responsáveis pela educação desses filhos, desses espíritos que chegam ao lar e da maneira como devem fazê-lo. Falando sobre os pais, existe um elemento que é importante. Assim como os filhos, os pais também são espíritos imortais. Também trazemos as nossas necessidades, também trazemos as nossas dificuldades, também trazemos o nosso passado e as nossas propostas de crescimento. Por que eu gostaria de trazer isso dessa maneira? Porque quando a gente pensa na posição de pais, mães, avós, cuidadores, aqueles que são responsáveis por uma criança, às vezes a gente pensa que isso constitui um papel apartado daquilo que nós somos. E às vezes nós cometemos um grande equívoco, que é construir para os nossos filhos uma imagem de alguém perfeito, de alguém que não erra, de alguém que cuida das coisas de maneira adequada. A gente quer parecer o melhor. E às vezes essa intenção, que ela tem no fundo um desejo de oferecer o melhor para os nossos filhos, se converte talvez em um dos maiores equívocos no processo educacional. Porque quando nós olhamos a fase da infância e da juventude, nós temos aí, segundo André Luiz, um espaço de tempo na qual o espírito está mais ou menos maleável, mais ou menos acessível, mais ou menos capaz de absorver aqueles elementos que podem auxiliá-lo no processo evolutivo a cumprir as suas tarefas numa encarnação. E os pais têm essa tarefa de auxiliar. Mas esses espíritos estão acessíveis a quê? E é importante a gente refletir nisso. Eles não estão acessíveis somente ao que a gente fala. Eles não estão acessíveis ao que a gente aponta como o caminho correto. Eles estão acessíveis ao nosso exemplo. Eles estão acessíveis
a nossa forma de agir e de interagir. Por isso, quando a gente pensa na posição de pais, é importante a gente entender que nós trazemos também a nossa história. E quando nós trazemos a nossa história, ela se externaliza, às vezes de uma maneira muito mais forte do que aquilo que a gente pode dizer. Já dizia um velho ditado, né, dito por um grande educador, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Por isso, quando a gente pensa no processo de auxílio desses espíritos que chegam ao nosso lar, o primeiro elemento é a gente reconhecer, como pais e mães, que nós também temos a nossa história, que nós também temos as nossas limitações, nós temos os nossos anseios, as nossas expectativas, e a gente se aceitar, a gente se amar, a gente entender que nós não estamos aqui para vestir a capa de um super-herói, para parecer alguém para os nossos filhos. Nós estamos aqui para compartilhar com eles aquilo que há de mais importante no processo de educação, que é a nossa experiência, a nossa maneira de ver o mundo, a maneira pela qual a gente lida com as situações. Existe um livro, que é um livro de economia, que fez uma pesquisa nos Estados Unidos, buscando entender o que significa ser bons pais. E é difícil, em termos metodológicos, definir o que é isso. Eles definiram algumas variáveis: o sucesso educacional, a possibilidade de ter uma carreira que garantisse dignidade na sociedade, que é mais ou menos o que a gente entende como sendo um filho que recebeu aquilo que ele precisa para ter o mínimo na vida. E esses estudiosos chegaram a uma conclusão muito interessante. Super simplificando, a conclusão que eles chegaram é: aquilo que define o que é ser bom pai, boa mãe, bom cuidador, é menos o que a pessoa ensina e mais o que ela é. Não é o que ela fala, é como ela se comporta. Não é o que ela diz, é como ela exemplifica isso na sua própria vida. Por isso, o processo de educação e de auxílio do espírito imortal começa com a gente se auto-amar, a gente se aceitar, a gente entender a nossa condição de alguém que também está em processo de crescimento e a gente poder compartilhar as nossas experiências de vida. Esse compartilhamento, ele é tão importante que às vezes eu vejo pessoas dizerem equivocadamente assim: não, eu nunca vou deixar meu filho passar pelas experiências que eu passei. E o seu filho nunca vai ter, então, as lições que você aprendeu. Não significa que a gente deva expor a criança ou adolescente a problemas desnecessários. Mas nós não podemos criar os nossos filhos dentro de redomas de proteção e colocá-los de maneira despreparada para as realidades do mundo. Eu passei por um caso, pessoalmente, que me marcou muito pela natureza do que representava esse compartilhar de experiências. Porque às vezes a gente pensa que a gente deve privar os nossos filhos daquilo que a gente teve de dificuldade, e é exatamente o colocar-se diante deles, como seres humanos, que às vezes pode promover aquilo que eles mais necessitam para crescimento. Eu conversei certa vez com uma mãe cuja filha de 17 anos havia cometido suicídio. O namorado rompeu o relacionamento com ela não soube lidar com aquela situação e tomou veneno. E a mãe estava numa situação muito complicada. A mãe chorava copiosamente. E ela dizia: Saulo, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não percebi a fragilidade da minha filha? Como é que eu não percebi o que estava acontecendo? A mãe se colocou numa posição de muito sofrimento, e a gente podia constatar isso na fala, no olhar, porque perder uma filha na flor da juventude dessa forma é talvez uma das provas mais desafiadoras pela qual alguém possa passar. E eu, conversando com a mãe, tentando acalmá-la, perguntei: escuta, como é que foi assim a sua vida, a sua relação com a sua filha? Como é que vocês cresceram? Me conta um pouquinho da sua história, tentando fazê-la acalmar um pouquinho. E ela me disse assim: Saulo, minha filha foi a razão da minha vida desde os 5 anos de idade dela. Porque quando ela tinha 5 anos, o meu marido me abandonou para ficar com uma amiga. Uma amiga, julgava que era amiga, meu marido me abandonou para ficar com outra pessoa. E eu amava muito meu esposo. Eu me dediquei muito a ele, entreguei minha vida nas mãos dele. E aquela perda, para mim, foi não só uma perda afetiva, mas uma perda também de suporte.
mas sobretudo porque eu amava muito. Foi muito difícil entender aquela separação, então eu me dediquei totalmente à minha filha. Eu perguntei no começo, como é que foi? Eu sofri muito. Assim, os primeiros 3 anos foram muito difíceis. Depois eu fui percebendo que aquele meu sofrimento não precisava ocupar todo esse espaço na minha vida. Eu fui administrando aquilo e depois de um certo tempo eu consegui conviver bem com a situação. A gente até amigo hoje, a gente se respeita, a gente conseguiu superar isso. E eu perguntei para ela assim: e você compartilhou essa sua história com a sua filha? Ela começou a chorar e disse assim: Saulo, não. Eu achei que eu devia proteger a minha filha dessa dor que eu vivi. Eu nunca comentei nada com ela, eu sempre falava de uma maneira tranquila, desviava o assunto quando chegava a situação do pai. Nos primeiros anos, ela é uma criança, foi muito difícil, depois como adolescente também, eu já estava mais tranquila, nunca preocupei com isso, mas eu quis preservar a minha filha desse momento doloroso pela qual eu passei. E eu comecei a pensar comigo, olha como é que a misericórdia divina ela age nas nossas vidas. A experiência pela qual a mãe havia passado e havia superado era exatamente o exemplo que a filha necessitava para se fortalecer diante da mesma experiência de abandono, de rompimento de uma relação. Mas a mãe, tentando buscar ser uma pessoa mais forte, aparentar alguém que não tinha problemas, privou a filha daquela experiência, que poderia, talvez, se não salvado, né, poderia ter colocado aquela menina de uma maneira mais preparada para uma situação de rompimento, se ela tivesse tido acesso àquela experiência. Isso, para mim, foi muito importante, porque a gente começa a perceber que quando nós estamos nos relacionando com os nossos filhos, sobretudo quando eles começam na fase da pré-adolescência, da adolescência, nós devemos entender que eles representam esse investimento, essa confiança de Deus em nossas mãos para que a gente possa compartilhar também as nossas experiências. A gente não deve privar os nossos filhos daquelas dificuldades que nós temos, daquelas dificuldades que nós já superamos, das conquistas que tivemos. Eu confesso que as conversas que mais interessavam aos meus filhos quando eles entraram na fase de pré-adolescência é quando eu falava também do meu tempo de escola, das minhas dificuldades, às vezes das minhas travessuras, dos meus problemas, porque todos nós passamos por isso. E aquilo brilhava aos olhos deles, porque eles entendiam que existia uma correlação, que estavam diante de alguém que era humano como eles, e com o qual eles poderiam contar, quando estivessem passando também por problemas semelhantes. Um outro aspecto também de profunda responsabilidade dos pais é entender que é preciso construir as pontes de afeto antes da gente começar até a dar orientações. Às vezes a gente esquece que a gente tem que construir essas pontes de afeto antes e a gente acha que o nosso papel é exclusivamente o de orientar aos nossos filhos, e existe esse aspecto, isso é importante, mas nós devemos também construir as nossas pontes de afeto. Eu me lembro que um pai, já narrei isso algumas vezes, mas vale a pena lembrar, um pai me procurou certa vez, a gente conversando numa casa espírita, ele dizendo assim: Saulo, eu fiz uma viagem de 4 horas com meu filho adolescente dentro do carro e durante 4 horas nós não trocamos uma única palavra. E eu olhei para aquela situação, o pai estava muito triste com isso, e eu perguntei: quando ele era pequeno, vocês brincavam? Vocês interagiam? Ele disse assim: não, Saulo. Quando ele era pequeno, eu estava trabalhando para trazer o que eu achava que era o mais importante para ele, para pagar as melhores escolas, dar uma casa confortável, dar os brinquedos que ele precisava, as roupas que colocavam ele na moda, e eu não tinha muito tempo para brincar com ele. E eu disse para ele assim: talvez você esteja tentando cruzar uma ponte que nunca foi construída. É importante a gente começar a construir essas pontes. A ponte do afeto, do entendimento, compartilhar pequenos momentos no cotidiano que possam estabelecer vínculos de confiança, porque não existe confiança que se estabeleça sem o concurso do tempo, sem que a gente gaste tempo da nossa vida. Se a gente diz assim, os meus filhos são importantes para mim, pensemos no quanto nós passamos de tempo com eles, e não fazendo coisas para eles, mas convivendo, interagindo com eles, porque o tempo é uma excelente medida
daquilo que efetivamente é a nossa prioridade. Se os filhos são a nossa prioridade, gastemos tempo com eles, convivendo nas pequenas coisas, nas pequenas atividades, construindo pontes de afeto sobre as quais, mais tarde, poderão passar de maneira mais segura, mais confiante as orientações, os direcionamentos, as experiências. Isso não significa que a gente deva abrir mão do nosso papel de pai e mãe. Porque, às vezes, na atualidade, a gente vê pessoas que se esquecem de que podemos ser amigos, podemos estar compartilhando no nível de amizade com os nossos filhos, mas nós não podemos deixar de ser pai e mãe. E ser pai e mãe significa, às vezes, ter que dizer não. Às vezes a gente não diz não para os nossos filhos, não porque a gente não tem a convicção de que o não é a melhor coisa naquela situação, mas porque a gente sofre tanto para dizer não, que às vezes a gente cede de maneira inconsequente a determinadas condutas, a determinados pedidos, porque aquilo nos dói. Mas às vezes ser pai e ser mãe significa isso. Aceitar a dor de dizer não. Aceitar a dor de dizer, você vai assumir a responsabilidade pelo seu ato. Eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar, mas eu não vou deixar que você não assuma a responsabilidade pelo que você fez. Nós não podemos deixar de assumir esse papel, inclusive hoje no mundo de redes sociais, me permitam falar de um tema que é de fundamental importância. Hoje, uma criança com um celular na mão pode acessar coisas que na nossa geração era impensável. Por isso, os pais precisam entender essa nova realidade e eles têm a obrigação de saber, até a idade ali da adolescência, antes que o filho tenha maturidade, não dá para a gente deixar sem celular. O celular faz parte hoje da rotina, inclusive de estudo, de contato com os amigos, mas a gente não pode deixar de dizer assim, olha, a senha do seu celular, o pai e a mãe devem saber. E às vezes eles devem ir lá e verificar o que os filhos estão assistindo, o que eles estão vendo, como é que estão algumas conversas, sem invadir a privacidade do adolescente, numa fase maior, mas deixar claro que aquilo que está sendo colocado nas mãos do jovem é um recurso. E um recurso pressupõe responsabilidade. Uma responsabilidade que precisa ser avaliada, precisa ser medida, a fim de saber se a gente vai dar mais liberdade ou não. Porque existe uma metáfora na educação de jovens que é muito interessante, assim, diz que educar jovem é mais ou menos como soltar pipa. Eu não sei quantos de nós aqui soltou pipa na infância, eu soltei, não era muito bom nisso, mas soltava pipa, e para quem se lembra, pipa tem uma técnica, né? Quando a pipa começa a cair, você puxa ela mais para perto, né? Você deixa a corda mais curta. Quando ela começa a levantar, você dá mais corda. Da mesma forma, adolescente. Né? Usou adequadamente, está crescendo, desenvolvendo de maneira saudável, a gente dá mais corda, dá mais liberdade. Começou a cair, usar de maneira menos adequada, a gente puxa mais para perto, limita um pouquinho a corda, a linha que a gente dá. É esse o processo, para que a gente não abra mão do nosso papel de pai e de mãe. Às vezes é difícil, vai exigir que a gente aprenda coisas que a gente não estava habituado, né? Lidar com celular, lidar com internet, saber o que é o que, mas faz parte. Entrar nas redes sociais, né? Pais que têm filhos jovens têm a obrigação de entrar nas redes sociais e seguirem os seus filhos, saber o que eles estão postando. E às vezes a gente pensa assim que é o Facebook, eu não queria desanimar ninguém não, gente, mas adolescente não está no Facebook. Os adolescentes não gostam dessa rede. Os adolescentes estão em outras redes que às vezes os pais e mães nem conhecem, mas que precisam conhecer. Eles estão no Instagram, eles estão numa rede chamada TikTok. Eu me lembro uma vez que conversava com um amigo, e o amigo me disse assim, nossa, Saulo, eu estou tão feliz porque minha filhinha, né, de 11 anos, ela não preocupa com esse negócio de rede social, não tem Facebook, não tem Instagram, nada disso, né? Ela usa o celular, acho que só para conversar com os amigos, mas rede social ela não se preocupa. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, olha, você tem certeza? Tem, nunca vi ela preocupar com Facebook, com Instagram. Eu falei, não, mas assim, Facebook e Instagram não são todas as redes sociais. Né? Muito provavelmente a sua filha está numa rede chamada TikTok. Ele falou, que rede é essa, Saulo? É a rede onde as crianças e os adolescentes hoje em dia estão. É lá que estão a maioria dos jovens. Ah, mas não é possível. E a esposa dele estava do lado e falou assim, vou tirar a prova. Ligou para a filha e perguntou assim,
minha filha, você conhece uma rede chamada TikTok? E a menina respondeu, doutor, conheço sim, mamãe. Eu tenho mais de 10 mil seguidores no TikTok. Ou seja, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer o Twitter, que é uma rede que muitos adolescentes utilizam. E isso faz parte. Ser pai, ser mãe também exige entender como é que é a nossa realidade para que a gente possa, de fato, interagir de uma maneira mais efetiva na educação e na formação dos nossos filhos. Quando é que começa a educação dos filhos? Não é quando eles nascem. A educação dos nossos filhos começa quando a gente nasce. Porque o processo de educar os filhos é, sobretudo, um processo de compartilhar as nossas experiências, os nossos exemplos e os nossos aprendizados. Por isso, se a gente tem a preocupação assim, quando é que eu vou começar a educar os nossos filhos? Comecemos se educando, autoeducando-se. O processo de educação dos filhos começa com o processo de autoeducação. O que significa dizer que ele não termina. Porque em toda a nossa fase reencarnatória, nós vamos servir de exemplo, dar orientações, ter posturas que vão, de uma forma ou de outra, influenciar em menor ou maior grau, aquilo que é a conduta dos nossos filhos. Esse é o grande papel dos pais na formação do espírito imortal. Amar-se, respeitar-se, compartilhar as suas experiências de vida, construir pontes de afeto, não abrir mão do papel de pai e de mãe e prosseguir no processo de autoeducação constante, porque é isso que vai habilitá-los a cada vez mais contribuir de maneira positiva na formação do espírito imortal. E a gente chega, então, no terceiro elemento proposto para a nossa reflexão de hoje, que é a casa espírita. E, curiosamente, coincidentemente, a casa espírita também é formada de espíritos imortais. Nós que estamos na casa espírita, a gente também está com uma proposta. E a casa espírita nos coloca de uma maneira muito positiva nesse processo de aperfeiçoamento. A casa espírita, a igreja católica, comunidade evangélica, templo budista, todos esses ambientes que buscam o desenvolvimento de uma espiritualidade mais profunda e oferecem um campo de prática, estão ali como um ambiente de treino. E é importante a gente entender que a casa espírita é um ambiente de treino, de qualificação, de exercitar as nossas características de espíritos imortais, para que a gente possa enxergar a vida a partir da ótica do espírito imortal, para que a gente possa ver as nossas experiências com a percepção de quem se reconhece, não estando limitado entre os estreitos limites do nascimento e da morte. O que significa entender que cada trabalhador também é um espírito imortal e a gente vai desenvolvendo. E não é muito bom a gente estar dentro de uma casa espírita. Eu vejo aqui, a gente estava comentando sobre a energia que a gente sente, né, as vibrações de carinho, afeto expressas nos comentários. A gente percebe que o Centro Espírita ao Sol Nascer é uma casa abençoada. E não é tão bom quando se encontra lá, né? Eu me sinto até fazendo parte mesmo. Quando se encontra dentro da casa espírita, porque a gente se abraça, a gente se chama de irmão, alguém pisa no nosso carro, não tem problema, já está desculpado, né? A gente adora estar ali convivendo. Mas quando a gente sai da casa espírita, às vezes o nosso comportamento não é assim. Né? Às vezes uma pequena contrariedade tira a gente do sério, uma postura que a gente toleraria com muita tranquilidade de um companheiro dentro da casa espírita, quando ela é manifestada por um parente, às vezes a gente se exacerba. É porque na casa espírita é treino, para que a gente possa se tornar espíritas, cristãos, a consciência do espírito imortal em todos os momentos da nossa vida. Existe um caso que eu sempre gosto de lembrar, é quando a gente pensa na casa espírita, que tem os seus trabalhos mediúnicos, que tem um trabalho de intercâmbio entre os dois planos da vida, e talvez esse seja um dos trabalhos importantes para que a gente possa desenvolver essa compreensão, porque não nos equivoquemos, a gente não vai para a reunião mediúnica para ajudar os espíritos que não poderiam ser auxiliados se a gente ali não estivesse. A espiritualidade tem recursos que não dependeriam só dos encarnados para socorrer, porque senão que seriam desses espíritos antes das primeiras reuniões espíritas, das primeiras reuniões mediúnicas. E a gente vai para a reunião mediúnica para que a gente possa desenvolver esse olhar do espírito imortal. Porque quando a gente está numa reunião mediúnica, às vezes tem um espírito que se manifesta
E ele foi um antigo feitor de escravos, alguém que chicoteou as pessoas, que açoitou, que marcou e às vezes assassinou. Era um criminoso da pior espécie. E quando esse espírito se comunica dentro da reunião mediúnica, como é que a gente recebe ele? Meu irmão, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus te ama. Esquece o passado. Abre o seu coração para o futuro. Existem pessoas que te amam. Você pode construir uma nova vida, pode construir uma nova existência. E a gente acolhe com carinho, esclarece, orienta. A gente faz assim com o assassino que se manifesta dentro da reunião mediúnica. Aí a gente sai da casa espírita, pega o nosso celular, vê uma notícia na internet e a gente começa a proferir impropérios, a gente quer que a pessoa vá para o inferno, que se ela pudesse ficar no purgatório, e a gente tem uma conduta diferente. Às vezes, o que a pessoa fez é muito menos do que aquilo que foi realizado por alguém que a gente acabou de testemunhar a experiência dele dentro de uma reunião mediúnica. E a gente se pergunta, né, será que tem que esperar a criatura morrer, aparecer numa reunião mediúnica, para que a gente possa chamá-la de irmão? Será que a gente precisa que a pessoa chegue a esse ponto, sendo que a gente pode efetivamente desenvolver esse olhar do espírito imortal e entender que todos nós que estamos na Terra somos filhos do mesmo Deus, precisamos do mesmo auxílio, da mesma orientação, e às vezes uma oração, uma vibração positiva pode fazer diferença na vida de alguém? É esse o espaço de exercício que a casa espírita nos proporciona. E no espaço da família, existe algo de muito importante, que a casa espírita tem o dever de acolher a família, de aceitá-la, ampará-la no trabalho de esclarecimento e orientação. Eu conheço algumas casas espíritas que têm um mecanismo bem sofisticado, que eu chamaria de drive-thru de menino. É porque o pai e a mãe chegam, na hora da evangelização da mocidade, param em frente à casa espírita, abrem a porta do carro, o filho e a filha descem, vão para dentro da casa, eles saem, e aí depois voltam só para pegar. Né? É um drive-thru, né? Passa para deixar, passa para pegar. Mas a casa espírita precisa oferecer um serviço mais completo de apoio à família. O ideal é que a casa espírita tenha, no mesmo tempo em que a evangelização, que a mocidade são realizadas, também um trabalho para os pais. Quiçá que os temas sejam os mesmos, para que a criança, o jovem, ao voltar para casa, possam ter elementos para poder conversar com o pai e com a mãe. Porque não adianta a gente achar que a criança vai se afeiçoar a ir para a casa espírita se os pais ou as mães não estão presentes. Não tem também ali o seu trabalho, não tem também a sua presença, não valorizam aquilo. Porque se eles percebem que no conjunto de valores dos pais isso não representa algo de relevância, é natural que se desanimem. Por isso a casa espírita tem o papel de estruturar as suas atividades de maneira que possa acolher toda a família, dentro das limitações, das possibilidades, mas buscar sempre utilizar esse esforço para aproximar a família dentro da casa espírita, entendendo que a família, muitas vezes, não vai vir da forma como a gente gostaria. Vão ter famílias que têm constituições diferentes, vão ter famílias que estão em formações, em níveis, em posturas, que às vezes não correspondem àquele ideal, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, cachorrinho. As famílias hoje são muito mais complexas. Eu tenho um caso na minha família mesmo, hoje já é um homem casado, mas quando estava com seus 28 anos, mas quando era criança, ele foi para o colégio, e a professora, fazendo aqueles exercícios normais, né, deu uma folha de papel para todos os alunos e falou assim, olha, eu queria que vocês desenhassem aqui a sua família. E esse menininho ficou olhando para o papel durante vários minutos, né, sem fazer nada. E a professora observando aquilo, até que ela ficou muito curiosa, chegou e perguntou, escuta, mas você não vai desenhar, não? E ele olhou para ela e falou assim, professor, eu estou tentando ver se cabe aqui nessa folha, mas eu acho que eu vou ter que pedir uma outra folha. E por quê, meu filho? Não, porque é assim, eu tenho um pai e tenho uma mãe. Mas a minha mãe tem uma filha, que não é filha do meu pai. E o meu pai tem uma filha também, que também não é filha da minha mãe. Então, eu tenho duas irmãs que têm outros pais, outras mães, e se eu for colocar tudo aqui nessa folha, não vai caber, eu não estou dando conta de desenhar. A gente precisa entender que as famílias, às vezes, têm essas estruturas que são mais complexas, para que a gente possa acolher de uma maneira que não seja preconceituosa. Eu me recordo uma vez que estava trabalhando numa grande casa espírita, em uma das capitais do Brasil,
e uma família, né, muito bem equilibrada, né, 2 filhos pequenos, mas o casal chegou à conclusão de que o relacionamento não fazia sentido para os dois. E chegaram de uma maneira muito tranquila. Chegaram à conclusão, conversaram, chamaram os filhos, estava tudo bem entre eles. A separação seria um processo muito tranquilo. Mas a casa espírita entrou em colapso, em crise existencial. A coisa chegou a tal ponto que essa família, que desenvolvia um trabalho dentro da casa espírita, teve que se afastar daquela casa para começar a frequentar uma outra. Tal era a pressão que os trabalhadores faziam para que se mantivesse uma relação que, de maneira consciente para aquelas duas pessoas, já não fazia mais sentido. Por isso a gente precisa acolher as nossas famílias. A gente precisa acolher esses elementos, entendendo que as famílias não vão vir de uma maneira tão estruturada como a gente gostaria. E que bom que estejam se sentindo acolhidas dentro da casa espírita, orientadas e amparadas. A mesma coisa que vale para os pais, vale também para a atitude dos dirigentes, dos coordenadores dentro das casas espíritas. Construir pontes de afeto, antes mesmo da gente preocupar com direcionamentos. Porque onde existe o afeto, é como um solo adubado. A semente da orientação floresce de maneira mais incisiva. Mas onde não existe afeto, é como um terreno pedregoso. A gente pode até colocar a semente da melhor informação, mas ela não vai florescer. Dentro da casa espírita, a gente precisa se lembrar da mocidade, da evangelização, para que a gente também possa aceitar essas mesmas diferenças. Às vezes é desafiador para muitas pessoas, mas nós precisamos ter o olhar do espírito imortal e trazer para dentro da mocidade, sobretudo, o diálogo sobre temas que são difíceis, mas que precisam ser abordados sobre essa ótica esclarecedora da espiritualidade, da doutrina espírita. Temas como suicídio, drogas, homoafetividade, sexualidade, precisam ser abordados, fazer parte do currículo da mocidade, porque ali as pessoas vão ter, os jovens vão ter a orientação mais segura, vão poder compartilhar experiências, vão poder externalizar os seus medos, as suas dificuldades, e poder tratar ali aquilo que representam, às vezes, motivos de muitas dores, que a pessoa não consegue nem conversar em casa, mas que dentro da casa espírita, ela pode ter um elemento de orientação segura, porque se ela não fizer isso dentro da casa espírita, não fizer isso dentro da sua família, ela vai fazer isso na rua, e na maioria das vezes, a rua, os amigos, não oferecem as orientações mais seguras. Por isso a gente precisa abrir esse espaço para temáticas que às vezes são desafiadoras. Não é simples. A pessoa precisa estar preparada para isso. Mas nós não podemos perder a oportunidade de orientar, de fortalecer esses espíritos imortais que estão ali buscando esclarecimento. E existe um papel muito importante dos dirigentes. Às vezes a gente confunde um pouco o papel dos dirigentes, dos coordenadores em casas espíritas, como sendo aqueles que devem ficar mais afastados daquelas que são situações mais triviais do dia a dia, quando é um grande equívoco. O dirigente, o presidente da casa espírita, precisa estar em contato com a mocidade, em contato com a evangelização, entregando mensagem quando as pessoas entram na reunião pública, acolhendo essas pessoas, porque o acolhimento é o trabalho mais importante dentro da casa espírita e ele deve ser exercido por aqueles que têm mais experiência. Eu me lembro sempre da figura de Paulo de Tarso e Timóteo. Timóteo, que quando Paulo o conheceu, ele era um jovem. E 2 das cartas de Paulo foram endereçadas a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, inclusive, é um manual de orientação à juventude. Essa carta deveria estar sendo estudada dentro das mocidades espíritas. E eu não sei se não fosse o investimento que Paulo de Tarso fez na formação daquele jovem, passando tempo com ele, conversando com ele, se ele seria esse grande trabalhador que é talvez o colaborador de Paulo de Tarso, depois de Lucas, mais conhecido do Novo Testamento. É preciso haver um investimento nessas áreas de infância, de juventude, sobretudo de tempo, porque é na figura do exemplo de quem já tem mais experiência que o jovem vai ter a orientação segura daquilo que ele precisa. E por último, eu gostaria de trazer a necessidade da centralidade do Evangelho de Jesus nas nossas atividades dentro da casa espírita, em relação à juventude, em relação à família. E quando eu falo de Evangelho de Jesus, eu falo do Evangelho mesmo. Eu tive 2 experiências muito marcantes na minha vida,
uma vez que a gente resolveu fazer um teste. Era um teste mesmo. A gente tinha uma mocidade que estava assim, no segundo ciclo, de famílias muito carentes, que viviam na periferia de uma das capitais, e a gente resolveu fazer um teste. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo na mocidade. E quando a gente propôs isso, alguns trouxeram preocupações da gente, assim, sabe, mas como estudar o Evangelho, né, na mocidade? Como é que a gente vai tratar o Evangelho? Eu falei, olha, o Evangelho não é o texto, são os princípios. Então, a nossa programática vai ser dos princípios. A gente vai ter que ajustar a linguagem, a gente vai ter que adequar, né, a faixa etária que estava ali presente, as condições disponíveis, mas o nosso programa vai ser o programa do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente fez essa experiência durante um ano. E ao final desse um ano, nós fizemos algo mais. A gente pegou um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e demos para cada um daqueles pré-adolescentes. Esses jovens abraçavam esse livro com tanto respeito, com tanta admiração, que nos surpreendeu. E nos deixou de uma maneira muito clara a necessidade do Evangelho para esses espíritos reencarnantes. Porque o Evangelho é o roteiro seguro para as nossas almas. A outra experiência que me marcou muito também foi que eu fui chamado para fazer o encerramento de um ciclo de estudos de uma mocidade, aí já uma mocidade já na casa dos 14 até 18 anos, e eu pedi para que eles escolhessem o tema, e quando o tema chegou para mim, eu me surpreendi. Eles pediram para a gente falar sobre a Bíblia. Eles queriam que o encerramento fosse sobre a Bíblia. Eu fiquei curioso com aquilo. Quando eu cheguei, eu me dirigi ao jovem e falei assim, olha, estamos aqui para fazer um encerramento, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes. Né? Por que Bíblia? Por que vocês querem, né, saber sobre isso? Não que eu não vou falar, eu vou falar, está tudo preparado, mas eu queria tirar essa curiosidade, né? Por que Bíblia? E eles me disseram assim, Saulo, porque a gente se diz cristãos. A gente fala que a gente segue o Evangelho de Jesus, mas quando a gente fala com os nossos amigos, que são católicos, protestantes, evangélicos, eles falam da Bíblia e a gente não tem nem noção do que é. Às vezes a gente não sabe nem como é que abre, como é que procura, como é que estão os textos lá, eles começam a falar sobre isso e a gente fica numa situação bastante desafiadora, porque a gente não tem noção do que representa a Bíblia. E aí eu percebi que às vezes a gente tem essa dificuldade dentro das nossas casas espíritas, de trazer o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é aquilo que está registrado no Novo Testamento. E quando a gente olha para o grande trabalho de Allan Kardec, fazendo comentários a essa parte extraordinária, a gente percebe a importância da gente trazer o contato do jovem com a mensagem do Cristo. O contato da criança com a mensagem do Cristo. Porque foi Jesus mesmo que disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Esses espíritos, apesar de estarem às vezes em corpos frágeis, trazem a sua bagagem espiritual, às vezes milenar. E quando eles têm contato com a mensagem do Cristo, isso reverbera na alma deles. O grande papel da casa espírita, dos pais, na formação do espírito imortal, é a gente trazer essa centralidade do Evangelho para as nossas vidas e uma experiência, um contato, uma interação, demonstrando que todos nós somos humanos. Estamos buscando crescer, aprender. E quando a gente se dá a mão, reconhecendo as nossas necessidades, as nossas responsabilidades, as nossas possibilidades, de maneira autêntica nas nossas relações, nós vamos construindo efetivamente um campo onde esses espíritos podem crescer, progredir e onde nós mesmos também vamos encontrar não só o cumprimento das nossas responsabilidades, mas, sobretudo, as grandes oportunidades de crescimento através da experiência que a vida nos confere. A vida humana é um conjunto de experiências que vão nos enriquecendo o patrimônio espiritual na medida em que a gente as acolhe com gratidão, com alegria, com felicidade, com transparência e tendo o Cristo como modelo e guia das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Essas eram as nossas reflexões para a noite de hoje.
A gente chama o Paulo aqui. Agora vai melhorar, porque de Saulo para Paulo é uma melhoria, né? Já está num nível mais elevado, Paulo, para que a gente possa conversar e conduzir aí para o nosso encerramento. Agradeço novamente imensamente a possibilidade de estar aqui com todos vocês. Que Jesus nos ampare. Aqui. Às vezes a gente quer testar. Gente, Saulo, gratidão pelas suas falas. Trouxe para a gente aí um roteiro. Bom. Ai, eu caí. Tá falhando um pouquinho, mas eu acho que... Isso, nossa. Eu acho que eu caí aqui, ó. A gente está te ouvindo, mas a imagem está congelada. Isso acontece. A internet nesse horário fica muito congestionada. É verdade. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, gente, agradecer ao Saulo. Nós, Acho que agora deu. Olá, Carlos. Carlos, está no mudo. Paulinho deu uma caída. E aí, então, mas agradecer a você em nome de todos, né? E mais uma vez, assim, é sempre bom ouvir e a sua orientação, né, com relação aos jovens, o papel da casa espírita, né, na orientação, é muito importante. Também está voltando aqui. muito bem. Voltamos, né? Pronto. Materializou-se novamente, Paulo. A sua fala foi muito precisa em relação vamos dizer assim, a como devemos estar atento à criação, a esses espíritos que nos chegam não só como filhos, mas como filhos de amigos, sobrinhos, netos, né? E dentro da casa espírita e de todas as outras comunidades, e os filhos daqueles que são, vamos dizer assim, estão por aí. Nós queremos agradecer assim profundamente pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e nós esperamos ter outras oportunidades, né, para estarmos aí tendo esses encontros e você está trazendo um pouco da sua experiência, um pouco do seu trabalho para nós, né? Então que Jesus abençoe esse seu propósito, abençoe e ampare todos os seus familiares, os seus amigos, porque nós sabemos que são vários fatores que nos proporcionam o caminho mais fácil, como pode se tornar um pouco mais difícil, mas sempre, sempre, sempre estamos sendo amparados, né? Agradecemos você e seus agradecimentos. Obrigado, Paulo. Quero agradecer imensamente, sabe, assim, o carinho, a acolhida, as pessoas que estão aqui e dizer que a gente está à disposição da casa. Quando a gente, eu sempre falo que o nosso papel como orador espírita é não atrapalhar, porque se a gente deixa o evangelho e a doutrina espírita falarem, a gente tem uma orientação segura aí
e que estamos todos nesse caminho. Agradecemos a Deus pela oportunidade de ter o Evangelho, de ter a doutrina espírita, e que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. Muito bem, gente. Então a gente fica por aqui, agradecendo os benfeitores, agradecendo os amigos que estiveram conosco nessa noite. E essa palestra vai ficar aí no nosso Face aí para que a gente possa estar aproveitando mais vezes, reaproveitando, ouvindo novamente, e aqueles que não tiveram oportunidade possam estar acompanhando esse trabalho. Deus abençoe, meu irmão. Que tudo dê certo para você. Um abraço.